Vladimir Putin diz que o ataque com drones contra Moscovo foi um ato terrorista de Kiev e uma provocação. Chefe da diplomacia europeia condena confrontos no norte do Kosovo. Bruxelas quer sérvios e albaneses de volta à mesa das negociações. Um ato terrorista de Kiev e uma provocação. Foi esta a reação de Vladimir Putin ao ataque com drones que abalou a capital russa na madrugada desta terça-feira. Segundo o governador da região de Moscovo, apenas 2 pessoas ficaram com ferimentos ligeiros e precisaram de cuidados médicos. Segundo o Ministério da Defesa russo, 5 drones foram abatidos e 3 foram desviados da rota. Путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Но, во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать, но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать. O ataque levantou questões sobre a eficácia das defesas aéreas da Rússia. Foi o segundo conhecido a Moscovo. A Ucrânia já negou o envolvimento no ataque desta terça-feira. Yet another attack on Kyiv overnight, the third within roughly just 24 hours. On Tuesday night, Ukrainian air defenses destroyed 29 of 31 Iran-made Shahed drones launched at Kyiv by Russia. The Institute for the Study of War previously assessed that Russian forces began a new limited air campaign in recent months to degrade Ukrainian counteroffensive capabilities. But the Russian prioritization of targeting Kyiv is likely further limiting the campaign's ability to meaningfully constrain potential Ukrainian counteroffensive actions. President Volodymyr Zelensky said on Monday the timing of Ukraine's long-anticipated counteroffensive has been set. Quote, "The decisions have been made," he said, without providing further details. After the attack on Kyiv, drones hit several buildings in Moscow, causing minor damage and no serious injuries, the mayor of the Russian capital said early on Tuesday. Moscow is located around 500 kilometers away from Ukraine's border and has only rarely been targeted by drone attacks since the start of the Russian full-scale invasion, even though such attacks have been more common elsewhere in Russia. Previously, there have been reports of drones being shot down in Kursk and Belgorod regions of Russia, which both border Ukraine. In April, a drone came down in the town of Kireevsk, about 400 kilometers from the Ukrainian border, injuring at least 3 people in an explosion after it was brought down, Russian state media said. An oil refinery at the Krasnodar region of Russia, about 200 kilometers from the Crimean border, was targeted by drones on the 4th and the 5th of May, according to Russian media reports. A suspected drone attack injured over 10 Russian soldiers at a military training ground in the Voronezh region. Now, Russia's Ministry of Defense has claimed that Ukraine is responsible for what it straight away called a terrorist attack using drones against Moscow on Tuesday morning. Ukraine has denied direct involvement with an alleged drone attack on the Russian capital. Exercício aéreo para fazer face ao pior cenário possível, uma guerra com um poderoso vizinho. O Arctic Challenge é organizado pela Finlândia, Suécia e Noruega. Desde esta segunda-feira, os 3 países, juntamente com outros membros da NATO, fazem treinos de combate com diferentes aeronaves. Den ekstra viktig I år, nettopp fordi at det en endring I Europa, det krig, og vi I Norden nødt til å vise at vi står sammen, og det gjør vi med denne øvelsen. Sinal desta importância é a possível participação no exercício do maior navio de guerra de sempre, porta-aviões norte-americano que leva a bordo 75 aviões de combate. Bruxelas apela ao diálogo no norte do Kosovo. O clima de tensão entre sérvios e autoridades albanesas na região escalou esta segunda-feira para confrontos que deixaram dezenas de soldados da NATO feridos. O chefe da diplomacia europeia condenou os incidentes e pede que os episódios de violência terminem. Josep Borrell apela ainda aos manifestantes da comunidade sérvia
que permitam o regresso dos autarcas da etnia albanesa aos edifícios municipais. As the first step, I expect Kosovo authorities to suspend police operations focusing on the municipal buildings in the north of Kosovo and the violent protesters to stand down, and I will continue engaging with the two leaders. The European Union expects the parties to act responsibly and engage immediately in the EU-facilitated dialogue to find a sustainable solution to the situation in the north. Numa reunião com os embaixadores ocidentais, o presidente sérvio manifestou-se preocupado com a presença dos autarcas albaneses. Aleksandar Vučić exige que o Kosovo dê o primeiro passo nas negociações para a paz e retire os presidentes de Câmara dos distritos dominados pelos sérvios. Conversações preliminares para a resolução do conflito mantêm-se em curso, mas nenhuma das partes parece disposta a recuar numa questão que se arrasta há anos. Uma lei na Polónia está a gerar inquietação em Bruxelas e a União Europeia, que esta terça-feira se reúne em Conselho de Assuntos Gerais, promete não ficar parada. Varsóvia criou recentemente uma comissão especial de inquérito para avaliar a influência russa em organismos públicos. As decisões dessa comissão podem ser usadas para excluir cidadãos de cargos públicos, incluindo políticos, sem a revisão de um juiz independente. It's a special concern, and the Commission will analyse the legislation, but will not hesitate to take measures if it's needed, because it's impossible to agree on such a system without a real access to justice, to an independent judge, against an administrative decision. So we have a lot of things to say today about Hungary and certainly Poland. A comissão foi promulgada esta segunda-feira pelo presidente polaco Andrzej Duda, numa altura em que o país se prepara para as eleições legislativas deste outono. O órgão vai analisar a possível influência do Kremlin sobre os governos polacos a partir de 2007, ano em que o partido Plataforma Cívica de Donald Tusk estava no poder. Oposição e juristas contestaram já a iniciativa por considerarem um mecanismo inconstitucional. Portugal é um dos Estados-membros do sul da União Europeia que defende a mobilização de recursos financeiros comunitários para lidar com a seca, nomeadamente ao nível do impacto na agricultura. Reunidos em Bruxelas terça-feira, os ministros com esta pasta debateram a utilização da reserva agrícola, que tem 450 milhões de euros destinados a apoiar os agricultores em casos de crise excepcional. En este año estamos viviendo, en el caso de España, una disminución superior al 30% desde el comienzo del año hidrológico de las precipitaciones. Eso tiene consecuencias directas, tiene consecuencias desde el punto de vista de la alimentación animal, de los pastos, tiene consecuencias también desde el punto de vista de las cosechas de invierno que no han podido completarse, tiene también consecuencias sobre las cosechas de primavera que no han podido en algún caso sembrarse y tiene también consecuencias sobre el regadío que tiene un menor rendimiento. Um relatório apresentado por Portugal com contributos da França, Itália e Espanha revela a gravidade da situação. No final de abril, 21,6% do território da União Europeia encontrava-se em situação de aviso, marcada a laranja no mapa, e 3,2% em situação de alerta, marcada a encarnado. Espanha e Portugal são os países mais afetados pela falta de chuva, mas a situação também se agrava nos países bálticos e escandinavos. De acordo com os últimos dados, em Espanha a precipitação ficou 24% abaixo da média nos últimos 6 meses. O cenário repete-se em França, com 25% do território em risco muito provável de seca até ao final do verão. Em Itália, a seca e as inundações estão a prejudicar a criação dos animais e a produção nas vinhas, culturas de cereais, de frutas e de produção hortícola. No caso de Portugal, cerca de 90% do território continental está a sofrer de seca, que atinge um grau severo num quinto do país, quase 5 vezes mais do que a área registada no ano passado. A Comissão Interministerial da Seca vai reunir-se esta quinta-feira para fazer o ponto da situação e avaliar a necessidade de novas medidas, disse o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro. Recebido com uma ovação de pé, Recep Tayyip Erdogan fez esta terça-feira em Ankara o primeiro discurso após a vitória de domingo. Depois de uma revista há 2 décadas no poder, o presidente turco prometeu uma reflexão sobre os resultados das eleições e a renovação do mandato. Elbette seçim sürecini tüm yönleriyle enine boyuna değerlendireceğiz.
Aynı şekilde sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri de çok iyi analiz edeceğiz. Gerek anlamı, gerekse sonuçları itibariyle ülke olarak bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. O líder islamista dedicou também algumas palavras a questões pendentes com a União Europeia, nomeadamente em relação à livre circulação. Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız. Erdogan diz querer manter o combate à inflação galopante no país e revelou ainda a intenção de estabelecer uma zona de segurança à volta da Turquia, que deve ficar de fora do conflito na Ucrânia. Um navio humanitário com cerca de 600 migrantes a bordo chegou esta terça-feira ao porto de Bari, no sudeste de Itália. No grupo há 151 menores e entre eles crianças muito pequenas. A grande maioria não está acompanhada. Os migrantes oriundos de vários países, incluindo a Síria, o Bangladesh, o Egito ou o Paquistão, saíram da Líbia num barco de pesca. Foram resgatados no sábado, no canal da Sicília, por um navio dos Médicos Sem Fronteiras, depois de uma travessia de 4 dias num barco de pesca. Enfrentaram condições muito duras e chegaram a ficar sem comida e sem água. À chegada, várias pessoas precisaram de receber cuidados médicos.